Eu acho que fazer um cinema negro é, antes de tudo, fazer um cinema com personagens negros, com atores negros, com histórias negras. Dirigindo Milton e o Pitanguinha no Filhos do Vento. Eu e duas queridas, Cléa Simões e Léa Garcia. E quando eu lancei A Negação no Brasil, eu e a nossa amadíssima Ruth de Souza. Foi a coisa que eu mais achei que podia representar a minha ideia de cinema negro. Aqui é a minha credencial da primeira ida ao FESPACO. E recebi direto das mãos de Zósimo, me dizendo que depois que eu entrasse na abertura do FESPACO, eu jamais esqueceria o que era cinema negro. Isso aqui é um baralho cigano. Eu voltei para o Brasil, né, depois de ter ficado 7 anos na Alemanha, onde eu estudei cinema. E eu estava ainda insegura, né, se eu deveria trabalhar com cinema aqui ou se eu deveria voltar. E aí eu joguei e a resposta foi positiva. E logo depois o Zósimo ligou. Esse é o livro Quarto do Despejo, da Carolina de Jesus, escrito pela Carolina, conta a realidade dela. Quando eu li o livro, fiquei impressionado, já fazia cinema na época. E aí resolvi escrever um roteiro sobre ela, um documentário. E foi um documentário que mudou a minha vida, porque foi a partir dele que eu ganhei alguns prêmios. E foi a primeira vez que eu me senti assim, fazendo parte da comunidade cinematográfica brasileira. Nós estamos aqui hoje porque o Canal Brasil solicitou um papo entre alguns cineastas negros, porque o canal vai exibir durante um dia inteiro filmes negros. Filmes que já estavam na sua cartela de filmes e filmes novos que o canal adquiriu para exibir. Então, o papo começa perguntando assim, por que é que o Canal Brasil está fazendo isso? Está querendo agradar a galera ou tem algum valor nesses filmes? Praticamente quase todos os meus filmes estão no Canal Brasil. Então, o meu primeiro filme de sucesso nacional é de 2001. E depois eu acho que os meus filmes tiveram um retorno. Tanto que alguns contratos foram reassinados, né? Então eu imagino que o cinema negro dá retorno para o Canal Brasil. O que eu fico super feliz. Eu acho que o maior exemplo disso é de ter um programa especial agora com você e conosco aqui, né? Eu acho que é uma expressão de algo que a gente tem repetido, que não dá para a gente dar um passo atrás. Hoje, a gente tem uma quantidade de gente preta fazendo cinema em uma qualidade que não tem como ignorar. Na afirmação de que está fazendo filme preto, com pessoas pretas, também para comunicar com o público preto. Nós, negros e negras, temos histórias para contar que não vem de pesquisa estética, que não vem de pesquisa histórica, é algo pessoal, é um olhar pessoal. Então, acho que um dia inteiro não dá conta. Agora, a gente tem um número grande, né? Talvez não ainda representativo do território brasileiro, mas é um número já bastante grande de meninos e meninas produzindo filmes, né? Com um novo olhar sobre o Brasil. E você, Sá? Concordo com todo mundo, né? E eu acho que tem a necessidade da gente se ver, né? Cada vez mais os negros e negras brasileiros estão querendo se ver. Não existe mais essa possibilidade de apagamento sistemático, né? Como a gente tem vivido, né, todos esses anos, né? No audiovisual como um todo. Pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de conhecer a história do Brasil mesmo, com a cara do Brasil, histórias sendo narradas por pessoas que representam a maioria da população brasileira, sabe? Eu queria só fazer um comentário sobre isso. Sim. 5 tons de preto aqui, reunidos. Nós somos só representação aqui de 53% a 54% da população brasileira. Quantos dias na televisão brasileira só passou filme branco, com brancos? Como é que nós podemos ainda, como é que o público brasileiro ainda pode suportar
essa branquitude assim, naturalizada, a tal ponto que vão até mesmo questionar o Canal Brasil. Pô, mas eu estava sendo racista, vai botar um dia só de filme de preto, olha que absurdo. Como se nós fôssemos uma minoria da minoria. Eu queria mostrar uma cena de Zósimo, de um filme do Zósimo, do Abolição, para a gente começar nosso papo, e com um depoimento que para mim é muito significativo. É um depoimento, não vou dizer o nome dele não, mas de uma pessoa que geralmente a gente não vê falando desse jeito, se sentindo tão confortável e à vontade para falar sobre isso, e fala no filme Abolição, de Zósimo Bubu. Vamos ver? Vamos lá. Abolição. O que quer dizer abolição? Essa palavra foi muito usada em 1888. Quer dizer, abolir alguma coisa. Ninguém aboliu nada até hoje. E hoje é pior, porque tanto faz ser preto como branco, todo mundo é escravo. E é nesse sentido que eu convoco esta magnífica força-tarefa que é a negritude brasileira, para que possamos nos integrar realmente dentro desta sociedade e caminhar para um futuro maravilhoso. É um lugar que ele se sente confortável para falar isso, né? Já tinha visto ele falando assim? Não me lembrava, assim, dessa fala dele. Mas é bonito também esse entendimento que a abolição não foi algo concedido, mas foi algo conquistado, né? Esse dia especial de exibição de filmes do Canal Brasil, filme com temática negra, com diretores e diretoras negras, também é uma conquista, né? Uma conquista extremamente importante. E uma conquista de pessoas que não estão aqui nesse momento com a gente, não estão nesse momento histórico. Como o Grande Otelo. Como o Zósimo, né? Que é um dos que lutou muito por isso, né? Tem muitos filmes interessantíssimos que vão ser exibidos, do Valdir Onofre, do Odilon Lopes, que é extremamente importante. Essas pessoas não viveram esse momento aqui, mas eu gosto de imaginar que é uma conquista, gosto de pensar que é uma conquista. O Zósimo é um grande representante disso com o Encontro de Cinema Negro, que é um grande espaço hoje em dia, né, para o cinema negro. O Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu é um ato de resiliência. Zósimo, quando propõe em 2007, e aí ele propõe encontro e não festival, exatamente para a gente ter um espaço de troca entre a gente, para a gente não, né, cair aí nas armadilhas da competição, nas armadilhas dos holofotes, dos possíveis tapetes vermelhos. E eu nem estou dizendo que a gente não goste e que a gente não tenha direito a glamour. Agora, existe outra parte que não está com a gente, né? A estrutura, o capital. E aí a gente ainda tem o trabalho de convencer essa galera que é preciso dividir o bolo. É preciso dividir o pão. Um dia só não é suficiente para a gente resolver questões históricas nesse país. Café com Canela, agora, dirigido por Ari Rosa e Glenda Nicásio. Um bom filme, Violeta, é aquele que mostra os podres, as limitações, as angústias que todo mundo tem. Um bom filme, antes de tudo, ele quer te experimentar e quer ser experimentado. Ah, Violeta, e quando isso acontece, você perde o chão, perde a vergonha, perde a linha e transcende. É no escuro, diante daquela imagem dominada pelo som, que você consegue ficar finalmente diante de si e escutar tudo aquilo que você nunca teve coragem de falar para si mesma. E é nessa hora que você se encontra e se perde de uma vez por todas, sem máscara, sem fantasia, mesmo que seja só por alguns minutos. Quando o filme acaba, as luzes acendem, tudo fica diferente, vazio. Aquele que sentou na poltrona nunca mais vai levantar. E aquele que levanta é novo, é outro. É isso. Cinema, para mim, é isso. Bonito, né? É lindo. Bonito. Aí acho que esse trecho, pelo menos a mim, inspira a fazer uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta fácil nem óbvia, mas o que é cinema negro? O cinema negro é um ato político, né?
e conectado com o seu tempo e conectado com as angústias do povo negro, da população negra. Nesse sentido, por exemplo, eu acho que o Zosma é muito mais inaugural. Talvez a maior contribuição dele tenha sido compreender naquele tempo, né, o malefício da ideologia da democracia racial. Né? E ele foi o primeiro a questionar isso, o primeiro a fazer um cinema que confrontava a questão do racismo no Brasil, em vez de cair no oba-oba da celebração de que nós somos o paraíso da democracia racial. O cinema negro, para mim, é um cinema com histórias negras que reflita as angústias, os amores, as paixões, tá? Os sonhos, os ressentimentos. Então, eu acho que esse que é o cinema negro. Não tenho dúvidas que o cinema negro é um movimento político no audiovisual. O que esse movimento exige esteticamente dos negros que o integra é que a gente olhe para toda a complexidade da subjetividade da existência negra no mundo com a responsabilidade para a desconstrução de estereótipos. Essa necessidade mesmo de um país racista como o nosso, sabe, que vendeu para o mundo todo a ideologia da democracia racial, a gente só desconstrói se responsabilizando objetivamente pela desconstrução de estereótipos, porque é possível. O movimento do cinema negro dá conta disso, dá conta de nos colocar nesse lugar de desconforto, inclusive, de pessoas negras brigando e lutando politicamente para fazer cinema nesse país. O cinema negro é um movimento político de pessoas negras brigando e lutando politicamente para fazer cinema nesse país. Você até deu a deixa do próximo assunto, que é viabilização. O que vai trazer esse tema é um filme de uma cineasta que todo mundo conhece. E a nossa rainha da bateria de 2014 é... a deslumbrante Ivone! No meu tempo eu não tinha disso não, filho. Você é linda do jeito que Deus te fez. Ele foi viabilizado graças a um edital de Minas Gerais que se chama Fábrica do Cinema. Ele sempre convida um diretor de fora da região para já ganhar o edital e filmar numa dessas cidades da Zona da Mata. Então, nesse ano, em 2016, eu fui a diretora convidada. Eu fiquei muito feliz, né, porque né, todo dia que você recebe um convite para ganhar dinheiro para filmar. Né? Então, assim, foi a minha primeira experiência nesse sentido. Assim, foi o meu primeiro curta com patrocínio, assim, por dizer, né? Mas você tinha feito outros que era na guerrilha, né? É, na guerrilha total. Que é uma constante dos cineastas negros. Sim. Né? Vamos falar a verdade, porque às vezes o mercado todo está debatendo assim, a Lei Rouanet importa, não importa, e o nosso coletivo de diretores e diretoras negros ainda está viabilizando através da guerrilha e de cooperativas, não é isso? Tem uma realidade que mudou, que é o advento da maneira digital de você fazer um filme. E eu fico pensando sempre nos realizadores que vieram antes de mim, nesse sentido que o quanto de realizadores não fizeram filmes. A pergunta que eu tenho me feito, a gente precisa mesmo fazer sempre só de celular? Sabe, a gente não pode ter o direito de escolher qual é a plataforma, qual é o suporte, qual é a estética. E é uma visão que a gente topa o tempo inteiro, que é, olha, agora é de celular, vocês podem fazer com o iPhone 10, saca? E assim, mas a gente quer filmar com a Alexa. A gente sabe que a Alexa existe, sabe que tem o melhor sensor para pele preta. E a gente também quer filmar com ela. E quem filma com um aparato desse no país, filma com dinheiro público. Se é dinheiro público, logo, todo mundo que queira filmar com esse aparato precisa ter direito. A gente também tem direito a querer coisa bacana, sabia? Eu acho que esse debate aqui, ele pode dar um seminário inteiro do encontro, mas ele me traz um outro assunto, que é o nosso próximo tema, que é assim, as nossas inspirações estéticas. O filme que vai trazer o tema é de um cineasta que eu já tive o prazer de fazer pouquíssimas cenas em 2 longas dele. Esse eu não estou, mas a gente vai ver. Brother. Qual foi, mano? Tá suave, mano. Que cara é essa, Macu? Foi, mano. Que isso, mano? Bagulho meu, mano. Vê se me erra, irmão. Pô, vou ter que ir lá pro centro agora, irmão. Então, vamos aí, te dou uma carona, mano. Não, fica aí, Jaime. Você tá louco? Que isso, Pibão? É o Macu, mano. Tá louco? O que foi, Pibão?
Que é? Não. O que você tá pesando, mano? Você quer me dar uma carona, mano? Então vou, então. Vai me dar uma carona? Então vou com vocês, então. Vai mesmo? Demorou, irmão. Lá onde nós vai na Maranhão é cheio dos petiscos, irmão. Ó, então. Dá o carro aí, dá a chave do meu carro aí. Não. Dá a chave do meu carro aí, Não, mano. só não vai ter aposta nenhuma porque eu fiz figa, entendeu? Ui, aqui vai ser mano. O brother tem essa via para mim que interessa muito, né? Como a gente é, essa questão da identidade é um problema. No caso do brother, a referência do Macunaíma. Sim, e no M8 você foi para as artes plásticas, né? Eu conheci um pintor, mora em Chicago, mas eu vi a exposição dele em Nova York, chamado Cary James Marshall. E ele pinta grandes painéis de pessoas negras, como se eu apagasse toda essa luz aqui e passasse a pintar só com o que você está vendo. E muitas vezes a pele negra só pode ser vista num ambiente escuro se você realmente estiver disposto e a sua pupila abrir. No M8 a gente utilizou muitas vezes esse recurso e essa referência das artes plásticas, que para mim ficou uma constante assim, o tempo todo. Porque eu acho que a gente tem muitos pintores plásticos, negros inclusive, mas que experimentaram o tempo todo esse retrato da pele negra e que eu acho que é uma matéria-prima que a gente tem que se apossar disso para retratar a pele negra no cinema brasileiro, que tem uma luz, às vezes, muito forte e que é muito difícil para a nossa percepção, né? E esses detalhes me interessam muito, né? Então vamos ver esses detalhes no Filhas do Vento, do Joel, que ainda continua no mesmo assunto, que é a inspiração. Filhas do Vento, quando eu assisti, foi uma loucura, que você vê assim, Léa, Milton, Zósimo. Essa relação com os atores te inspira, Joel? Totalmente. Filhas do Vento, aliás, ela já é uma inspiração na história de vida da Ruth, né? Depois eu percebi que ainda não era hora de contar a história dela, porque para contar a história da Ruth, tinha de entrar em alguns personagens que são muito fortes e muito importantes. Agora, o filme, do ponto de vista estético, ele tem muitas inspirações diferentes. Ele tem Spike Lee, eu gosto muito das cores do Spike Lee, especialmente naquele período de Faça a Coisa Certa. A minha intenção com Filhas do Vento era que fosse um filme popular. Ele se tornou um filme popular, ele é um filme de arte, ele é um filme popular. Eu nunca imaginei que as pessoas fossem chorar na cena final de Filhas do Vento, como aconteceu, né? Mas tinha a intenção de ser melodramático nesse sentido. Então, tem uma inspiração no melodrama do Almodóvar e tem uma inspiração também nas cores do Almodóvar. Você também vai ver isso no filme. Então, eu acho que essas são as maiores inspirações estéticas do filme, né? E tem uma coisa que eu sei que inspira a todos nós, que são as mulheres negras. Dadai Rodrigues e Lucas Agassawara. Minha bisavó teve essa condição, minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica. E aí, o medo de voltar a ser empregada doméstica, porque minha última experiência dentro de uma casa, que foi lá aqui na cidade vizinha, em São Vicente, foi quando o dono o patrão, pediu para eu comprar um leite. E aí ele me deu dinheiro e não falou qual marca do leite que era. Então eu cheguei lá, comprei o leite do mais barato. E aí quando ele viu, ele se revoltou. Ele se transformou. Ele, por que você comprou esse leite do mais barato? Eu falei, porque é mais barato, eu não sabia que tinha marca. Se na tua favela, no teu muquifo, tu toma esse leite, tu leva pra tua casa. E ali eu comecei a me tremer, porque até então eu era totalmente submissa. E aí eu peguei a caixa de leite e abri e falei, se não serve pra sua casa, que é um muquifo, pra minha casa que não vai servir. Aí eu peguei e joguei o leite na pia e fui embora. E aí? O que é que as mulheres negras querem ver no cinema? Mulheres negras felizes. Vamos lá. Mulheres negras engraçadas, falando de sexo, falando de besteira também. Eu sinto falta, assim, de uma leveza também. E eu não acho que leveza seja sinônimo de superficialidade, sabe? As mulheres negras acabam sendo pautas, sendo temas, sendo personagens, saca? De pessoas não negras, de homens brancos. A gente está aqui. Joel tem um filme completamente feminino do ponto de vista das protagonistas, da história que está ali. E aí acho que esse anseio
do que as mulheres negras querem ver na tela, eu acho que ele vem acompanhado de um desejo gigantesco e represado de fazer. A gente vai ter mais uma pergunta só, mas antes dessa pergunta, porque eu quero deixar a última palavra com vocês, eu quero deixar meu agradecimento, minha admiração, minha alegria por poder me sentir parte de um grupo que está transformando muitas coisas, transformando politicamente, emocionalmente, mercadologicamente falando. Agradecer e desejar boa sorte a todos vocês, porque a última palavra vai ser de vocês. Qual é a paixão que vocês ainda têm por cinema? Por que fazer cinema? É um meio pelo qual eu particularmente consigo me expressar na minha totalidade, assim, e usando várias outras artes que eu também aprecio, como música, como artes plásticas, dramaturgia. A minha expressão vem da escrita e da escrita ela vai para a imagem. Só consigo me expressar com toda a minha potência através desse meio, do fazer cinema. Meu pai era um cara que buscava o projecionista e aí eu via aquelas latas de cinema, né, as latas de negativo, o cara montava, esticava o lençol. E para mim aquilo era mágico, as coisas mais interessantes que um ser humano pode imaginar, eu conheci por causa do cinema, né? Não foi a literatura, não foi a pintura, não foi a música, o cinema, com tudo isso, me apresentou, né? O cinema me torna empoderado, potente, eu posso tudo, eu quero tudo. Eu faço cinema porque eu gosto de ouvir e contar histórias. E me apaixonei por cinema exatamente da única maneira que o cinema podia chegar. Foi pela televisão. Foi ali que me despertou o desejo de saber como faz a coisa. E aí como faz era me dizer como eu poderia contar, sabe, muitas histórias de maneiras diferentes para muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque é isso, eu gosto de falar e eu gosto de falar para um bocado de gente. Eu nasci na fronteira de Minas com Bahia, numa cidadezinha que naquela época devia ter 12 mil habitantes, mas tinha uma sala de cinema. E depois eu fui para a sede do município, Nanuque, que tinha 3 salas de cinema. O que me abriu, o que me tornou o que eu sou hoje, foi aquela experiência de todo dia ir ver filmes. Eu via 007, eu via Fellini, eu via Blow Up de Antonioni, eu via Django, né? Eu via tudo. Especialmente para mim, na adolescência, foi uma fase de muita angústia, separação dos meus pais, sabe, o sofrimento da minha mãe como empregada doméstica, etc, etc. depois. E o cinema contemplava essa angústia e me ajudava a reelaborar essa angústia, entendeu? Então eu faço cinema com essa fantasia de que eu posso contribuir para os outros abrindo janelas e ajudando as pessoas a processar as suas angústias e dar um salto civilizatório. Eu espero que nós aqui possamos contribuir para o Brasil, para o mundo, abrindo janelas, especialmente aquilo que mais nos importa, que é a janela de quem nos antecedeu, né? Das histórias que nos antecederam, que precisam ser contadas. Acho que é isso. Vamos para vocês. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.